Evangelho de João, capítulo 13. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas meus pés a mim? Respondeu-lhe Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés, e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, e disse-lhes: Entendeis agora o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura, o que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vou-lo digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, acrediteis que eu sou. Na verdade vos digo, que se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Tendo dito Jesus isso, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: Na verdade vos digo, que um de vós há de me trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, sem saberem de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este, para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E, inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: É aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: O que fazes, faze-o depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isso. Porque, como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito: Compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e era já noite. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus: Agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o há de glorificar. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, e como tinha dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vos-lo digo também agora. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: Para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro: Por que não posso seguir-te agora?
por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus: Tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo que não cantará o galo, enquanto não me tiveres negado 3 vezes. Capítulo 13 de João, Jesus vai dar uma das maiores lições para os seus discípulos sobre a humildade. Jesus, o Criador dos céus e da terra, aquele que criou todas as coisas, que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, vai assumir uma posição de servo, de escravo. Vai se assentar aos pés dos seus discípulos e vai lavar os pés dos seus discípulos. Jesus, o maior, Jesus, o primogênito da criação, Jesus, o Filho do Deus vivo, se assenta aos pés de homens mortais e lava os pés. Eles não compreenderam o que Jesus estava fazendo. Pedro falou: Senhor, de maneira nenhuma o Senhor vai lavar os meus pés. Pedro ali está dizendo: não, Senhor, não sou digno. É isso que Pedro está dizendo. Pedro não está rejeitando o que Jesus está fazendo por rejeitar. Pedro está falando: não sou digno de que tu laves os meus pés. Jesus está falando: olha, o que eu estou fazendo, agora você não está entendendo, mas depois você vai entender. Ele falou: não, Senhor, de maneira nenhuma. Jesus disse: se eu não te lavar, tu não vai ter parte comigo. E aí ele disse: Senhor, não só os pés, mas as mãos, a cabeça, me lava todo. Jesus falou: não, você já está limpo, só os pés. Porque eles estavam naquela região desértica, de muita poeira. Então, a pessoa, mesmo que ela tivesse se banhado, se ela saísse e caminhasse um pouco, quando ela regressasse para sua casa, era necessário lavar só os pés. Não precisava mais tomar banho, mas os pés era necessário lavar. Isso nos mostra que nós aceitamos ao Senhor Jesus e nós, por mais que nós andemos na presença de Deus, nós ainda estando em contato com o mundo, vai existir algumas coisas que é necessário que nós limpemos e purifiquemos a nossa vida. Como que é isso? Todos os dias eu tenho que ler a palavra de Deus. Jesus disse: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, todo dia, quando eu leio a palavra de Deus, quando a palavra de Deus entra para dentro do meu ser, ela me purifica, ela faz com que o pecado saia. O salmista diz algo maravilhoso: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, quando eu coloco a palavra de Deus para dentro de mim, o pecado é incompatível com a palavra de Deus. A maldade é incompatível com a palavra de Deus. A iniquidade é incompatível com a palavra de Deus. Ela vai sair. Mas não é colocar na mente, não. Eu tenho que colocar dentro do meu coração. Eu tenho que praticar, eu tenho que viver os ensinamentos da palavra de Deus. Não é um conhecimento teórico, é um conhecimento de vida. Quando eu passo a viver a palavra de Deus, eu vou me afastando, eu vou me purificando das coisas desse mundo. É esse o ensinamento que Jesus nos dá também. E depois Jesus está falando aqui para os discípulos: olha, que não haja disputa de ego entre vocês. Que não haja aquele sentimento de quem é o maior. Não pode haver isso entre vocês. E da mesma maneira continua até hoje, né? Aquele que é chamado por Deus para ser um pastor, para ser um líder, o líder está na posição de servo. Ele não pode ser uma pessoa arrogante, ele não pode ser uma pessoa orgulhosa, não pode ser uma pessoa prepotente. Se ele for, ele já está longe de Deus. Porque a palavra de Deus diz que Deus dá graça aos humildes, mas aos soberbos ele rejeita. Deus não quer pessoa orgulhosa perto dele. Então, se você conhece alguma pessoa que se diz de Deus, que é orgulhosa, que é arrogante, que não é humilde, está muito longe de Deus. Jesus é humilde, Jesus nos ensinou a sermos humildes. E quanto mais a gente chega perto de Deus, mais humilde a gente se torna. Olha o apóstolo Paulo que ele declara: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Dos pecadores que existem, eu sou o principal. O apóstolo Paulo declarou isso. Olha quanta humildade no apóstolo Paulo, reconhecendo realmente quem ele é. Então nós temos que reconhecer quem nós somos pecadores. Nós somos pessoas que sem a graça de Deus não temos chance nenhuma, nós não vamos para o céu por aquilo que nós merecemos. Se for por merecimento, nós todos vamos para o inferno. Nós vamos para o céu pela graça de Deus, pela cruz de Cristo, pela sua obra de salvação e de redenção, não por mérito. Ninguém vai para o céu por mérito. Então, aquele que se aproxima de Deus, ele entende isso claramente. Então, ele não olha os outros com ar de superioridade, eu sou melhor. Não. Ele olha com um olhar de compaixão, sabendo que assim como o Senhor o alcançou e o transformou, também vai alcançar aquela pessoa e transformar ela, seja ela quem quer que seja. Pode ser a pessoa mais pecadora,
se ela deixar Jesus entrar na vida dela, ela vai ser transformada e ela vai virar uma pessoa maravilhosa nas mãos de Deus. Pois Jesus aqui vai dizer claramente, né, que Judas vai trair ele, Satanás vai entrar em Judas. Por que Satanás vai entrar em Judas? Satanás vai entrar em Judas porque Judas está ali com Jesus, mas Judas não deixou a palavra de Deus entrar no seu coração. Lembra que nós lemos no capítulo anterior, ele era ladrão, ele estava procurando roubar tudo aquilo que davam para o Senhor Jesus? Pois é, ele vendeu o Senhor Jesus. 30 moedas de prata foi o preço que Jesus significava para ele. O que Jesus significa para você? O que Satanás vai oferecer para você que vai fazer você voltar as costas para Jesus? Será que é uma paixão? Será que é um amor? Será que é uma casa? Será que é um carro? Será que é um emprego? Será que é dinheiro? Será que é fama? Quantas pessoas viraram as costas para o Senhor Jesus? Como Judas. Não por 30 moedas de prata, às vezes por causa da fama, às vezes por causa do dinheiro, às vezes por causa de um amor, uma paixão. Quantas pessoas hoje, como Judas, têm virado as costas para o Senhor Jesus? Misericórdia. Se você fez isso, se arrepende e volta antes que seja tarde. Judas, em vez de se enforcar, ele deveria ter se arrependido como Pedro. Pedro também errou. Pedro negou Jesus 3 vezes e aqui Jesus está falando que ele vai fazer isso. Jesus já está avisando ele. E naquela mesma noite Pedro iria negar o Senhor Jesus. Porém, diferente de Judas, Pedro vai se arrepender e vai ser restaurado. Então, se você está me ouvindo e está me vendo, se você vendeu o Senhor Jesus, se arrepende e volte. Ainda há tempo. Enquanto você está vivo, há tempo de arrependimento. Não pensa você que depois que eu morrer eu me acerto com Deus. Misericórdia. Não dá para acertar a vida depois da morte. Depois da morte, ou é céu ou inferno. Você tem que aceitar a sua vida enquanto você está vivo. Hoje é o dia de você se arrepender, de você dizer, Senhor, me perdoa, me arrependo, eu quero voltar para a tua presença. Faça isso. Com certeza o Senhor Jesus vai abrir os braços e, como ele conta na parábola do filho pródigo, ele vai te receber com alegria e com gozo. Que você possa receber o amor de Deus, a graça de Deus na sua vida, em nome de Jesus.